próximo imposto que nós vamos estudar tem um nome completo bem extenso, mas ele tem um apelido, uma forma concentrada pela qual todo mundo o reconhece. Anota aí então, número 4 na sua sequência de estudos, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, cujo nome completo é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e Títulos ou Valores Mobiliários. A nossa abordagem vai ser semelhante aos tributos anteriores. Vamos começar com a base normativa, vamos fazer algumas considerações constitucionais e depois vamos percorrer os principais aspectos da regra matriz de incidência tributária. Começando então com a base normativa do tributo. Previsão de competência federal, 153, inciso 5, e também temos o parágrafo 5º, que diz respeito ao IOF incidente nas operações com ouro enquanto ativo financeiro. No finalzinho da aula, nós vamos falar especificamente sobre o IOF ouro. Além disso, Código Tributário, tem alguns artigos aqui a título de norma geral. Lei Instituidora, 5.143, de 66. Olha o RIOF aqui, o regulamento do IOF, decreto 6306 de 2007. E ainda o decreto 6339 a respeito das alíquotas. Olha só, se você organizar esse material, guardar ele por alguns meses, abrir ele no ano que vem, revisando e etc., não seria uma surpresa se esses decretos já tivessem sido atualizados, porque existe uma dinâmica nessa regulamentação dos tributos. Eles costumam se manter por alguns anos e depois são atualizados. Nenhum problema quanto a isso, tudo bem? Vamos lá. Considerações de natureza constitucional. Você deve lembrar que o IOF é um dos tributos que integra aquele quarteto extrafiscal, importação, exportação, IPI e IOF. Significa dizer que é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas desses tributos, né, por critérios extrafiscais. Muito bem, nenhuma novidade até aqui. O que eu quero chamar a sua atenção, assim como fiz lá no Imposto de Importação e Exportação, é que tem uma determinada passagem do Código Tributário que não foi recepcionada. Olha só. O Poder Executivo pode alterar alíquotas ou bases de cálculo? Não. Bases de cálculo não foi recepcionado. A Constituição Federal, no artigo 153, parágrafo 1º, permite a alteração por ato do Executivo apenas das alíquotas, tá bem? Olha só, essa questão, por mais singela que seja, né, este tema da extrafiscalidade do IOF, é cobrado em provas e em provas de elite. Veja bem, Magistratura Federal, TRF3, 2018. O IOF pode ter alíquota alterada por meio de decreto do Poder Executivo e sem observância do princípio da anterioridade, desde que obedecidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Correto item. Primeiro, quanto à legalidade. De fato, ele mitiga a legalidade, ele não é excepciona, né? Ele flexibiliza a legalidade, permitindo a alteração das alíquotas, observados os limites legais. E é verdade, ele excepciona o princípio da anterioridade. Por quê? Já referi antes, né? O princípio da anterioridade tem no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, as suas exceções. E lá diz que o disposto no 153b, que é a anterioridade comum, a anterioridade de exercício, e aqui, como não está falando nada, eu presumo ser a anterioridade comum, né? Essa é a lógica. Lá diz, o 153b não se aplica, né, ao 154.1, 153, 1, 2, 4 e 5, e o 1, 2, 4 e 5 nós temos ali o IOF aparecendo no inciso número 5, ó, 5. Então, 153.5, temos que o IOF excepciona a anterioridade. Com isso, certo o item. Pegou? Muito bem. Esse é um tipo de questão clássica, né? Cobrando a extrafiscalidade e a anterioridade numa mesma frasezinha. É questão para você não perder mais que 20 segundos lá na sua prova. Leu, releu, marcou o X e vai para a próxima. Muito bem. CDN, mais um dispositivo não recepcionado pela Constituição. Artigo 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias. Não. O artigo 167, inciso 4 da Constituição, veda a vinculação da receita dos impostos. Tá? A nossa Constituição Federal traz uma pontual exceção que diz respeito ao IGF, se e quando o Imposto sobre Grandes Fortunas for instituído,
o recurso arrecadado será destinado a fundos de erradicação da pobreza, conforme artigo 80 do ADCT, mas é uma completa exceção. A lógica do sistema é que a receita de impostos não será vinculada a nenhum tipo de rubrica orçamentária. Então está errado dizer que vai ser destinado a reservas monetárias. Não foi recepcionado. Tá bem? Ok. Nós vamos agora abrir o item número 3, fato gerador, aspecto material, base econômica do tributo. E aqui eu tenho uma notícia para dar para você. Peço sua compreensão, seu fôlego, porque a notícia ela pode não ser muito estimulante a um primeiro olhar. Mas eu prometo que vou fazer o meu melhor para simplificar este, aspas, problema, essa característica. Qual é a característica? Existem 4 IOFs. Sim, aquele nome longo que eu havia feito referência não é à toa. Quando você vai estudar o IOF, existem regras próprias para cada uma das variedades do IOF. Então, aqui em aula, nós vamos chamar de IOF crédito, IOF câmbio, IOF seguro e IOF títulos. Tá? Eu vou me esforçar para trazer para você o fato gerador, o contribuinte, a base de cálculo e a alíquota de cada um deles. Então, eu vou trabalhar item por item, fato gerador, daí fato gerador de 1, de 2, de 3 e de 4. Depois, contribuinte de 1, de 2, de 3 e de 4. Você vai me acompanhar? Muito bem, não tem outra opção, né? Então, vamos lá. Fato gerador, começando pelo IOF crédito. IOF crédito. Fato gerador é a entrega ou a colocação do montante à disposição do interessado. Poxa, estamos falando de uma operação de crédito. Você vai a uma instituição financeira, pede crédito, você pede dinheiro para pagar em prestações. Você pede um empréstimo pessoal, idem, operação de crédito. Nas operações de crédito, incide o IOF. É um tipo de operação tributada. Note, o mero depósito bancário não é tributado pelo IOF. O mero depósito não é tributado. Agora, detalhe, se você aplica um dinheiro numa instituição financeira e obtém rendimento, o imposto é o imposto de renda. Mas quando você vai lá fazer uma operação de crédito, você vai ter a incidência do IOF crédito. Pegou? Muito bem. Vai ficando mais claro a partir da nossa conversa. Eu trago o CTN, mas eu também vou no regulamento. Decreto 6306, artigo 2º, traz esse detalhamento. O IOF incide sobre operações de crédito realizadas. Letra A, o óbvio, pelas instituições financeiras, ninguém teria dúvida quanto a isso. Letra B, quero chamar a sua atenção. Por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de factoring, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas, etc. Factorings também incide nas operações realizadas por essas empresas. E mais, olha só, realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Cada vez mais comuns que grandes lojas do segmento varejista ofereçam empréstimo pessoal. As lojas que antigamente eram apenas lojas de departamentos, lojas de varejo, hoje são pequenas instituições financeiras, emprestam dinheiro. Então, estas operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas e pessoa física também são tributáveis pelo IOF, assim como as operações de crédito realizadas entre PJ e PJ, tá? Então, veja bem, aqui está o alcance do IOF crédito. Operações realizadas por instituições financeiras, por empresas de factoring ou por pessoas jurídicas, com pessoa jurídica ou com pessoa física. O único âmbito em que não incide é pessoa física, né, que não está previsto aqui na norma. Muito bem. Prossigo. IOF câmbio. Vamos ver agora o fato gerador do IOF câmbio. Bom, você tem duas formas de realizar uma operação de câmbio. Pegar moeda nacional e entregar numa casa de câmbio para comprar moeda estrangeira, ou o contrário, pegar moeda estrangeira e entregar numa casa de câmbio para comprar moeda nacional. Em ambos os casos, vai incidir o IOF.
O fato gerador do IOF é a entrega de moeda nacional ou estrangeira ou documento que a represente ou colocação dessa moeda à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue. A linguagem fica se alternando, né, por causa desse caráter dúplice. Moeda nacional, montante equivalente à moeda estrangeira. Moeda estrangeira, montante equivalente à moeda nacional, tá? Então, em qualquer das relações haverá a incidência. Parágrafo único. O fato gerador ocorre, né, e torna-se devido no ato da liquidação da operação de câmbio. Muito bem. Seguro. IOF seguro. Qual é o fato gerador? Vamos ver? Quantas operações de seguro é a sua efetivação da operação de seguro pela emissão da apólice, tá? Ou pelo recebimento do prêmio. Isso no CTN. Já no regulamento, ele se concentra no recebimento do prêmio, na circulação econômica. Fato gerador do IOF é o recebimento do prêmio, tá? Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato de recebimento total ou parcial do prêmio. Não vamos confundir prêmio com indenização. Você tem um automóvel, custa 50 mil reais e você quer uma cobertura securitária. Você vai até uma seguradora e diz, olha, tá aqui o meu carrinho, eu quero fazer um seguro. Ele vai dizer, ok, eu faço o seguro. Vai custar R$1.000 por ano. Ok, este é o prêmio, R$1.000 por ano. O prêmio é que será, portanto, né, o pagamento, o recebimento do prêmio pela seguradora é que será o fato gerador do IOF. Pegou? Muito bem. Títulos e valores. Tem como fato gerador quantas operações relativas a títulos e valores? A emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes títulos. Agora, na linguagem do decreto, fato gerador é a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos, tá? Parágrafo 1º, ocorre-se e torna-se devido no ato da realização das operações. Não se preocupe demasiadamente com essa alternância de vocabulário, tá? Veja que a palavra resgate aparece aqui e aqui, a palavra pagamento também aparece nos dois, né? Mas eu não recomendo que você se preocupe demais com essa oscilação terminológica. O interessante é você pegar a essência, tá? Lá na prova, acredito que você consegue se defender com a essência. Muito bem, vimos o aspecto material. Fato gerador. Qual é a operação que atrai a incidência do IOF? 4 operações, 4 bases normativas. Conforme eu ia referindo, eu já dei mostras prévias do aspecto temporal, de quando é que ocorre o fato gerador. Mas agora nós vamos sistematizar. Item número 4 da nossa conversa. O item número 3 era fato gerador. O item número 4 é aspecto temporal do IOF. Quando ocorre? Eu vou concentrar tudo numa única tela. Aqui cabe. Por quê? Porque a informação já está mais compactada. E no que diz respeito ao aspecto temporal, quanto ao IOF, crédito, câmbio e seguro, quanto ao câmbio, seguro e títulos, é relativamente simples. Quanto às operações de crédito, tem um detalhamento que eu não trouxe na nossa tela, mas fica a referência. Vamos lá, olha só. Quando ocorre o fato gerador? Aspecto temporal. Vou de trás para frente e me acompanha, por favor. No IOF, títulos, acabamos de ver, no ato da realização das operações de emissão, de pagamento, etc. No seguro, na data de recebimento do prêmio, já tínhamos visto. No câmbio, na ocasião da entrega da moeda, já tínhamos visto também. E, no caso de crédito, são 7 hipóteses, artigo 3º do regulamento. Aí eu deixo para você, se tiver interesse, fazer este estudo. Não me parece ser prioritário para fins de provas de carreiras jurídicas, como eu tenho insistido para você, né? O nosso enfoque é prepará-lo para concursos de carreira jurídica e não de carreira fiscal. Então tem essa diferença. Muito bem. Dando mais um passo, item número 5, vamos para o aspecto subjetivo. Aspecto subjetivo. Quem é o contribuinte do IOF? Bom, nos termos do artigo 66, contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Bom, note que o Código Tributário, enquanto norma geral, não esgotou esse assunto. O Código Tributário disse: União,
você, por meio de lei ordinária, por meio de lei instituidora, poderá estabelecer especificamente quem é o contribuinte. E mais, eu sei que temos 4 espécies tributárias, então você, União, poderá, dentro da sua lei ou dentro dos seus atos normativos específicos, especificar quem é o contribuinte de cada operação. O Código Tributário absteve-se disso. A notícia boa é que nas provas de carreira jurídica é excepcional a cobrança do ordenamento infra-norma geral, da lei ordinária e do decreto. É excepcional. Então, de certo modo, essa informação aqui já costuma ser interessante lá numa prova objetiva. Pode ser que a prova objetiva cobre apenas isso, tá? Porque realmente recolher, né, catalogar e organizar os contribuintes das 4 espécies no ordenamento todo é algo um pouco mais trabalhoso que me parece que extrapola o nosso objetivo. Agora, vou fazer um destaque sobre o aspecto subjetivo que me pareceu importante, porque é um tema palpitante, é um tema que eu já vi aparecer em questionamentos, em debates importantes. Diz respeito à responsabilidade tributária. E eu vou resgatar aqui algo que eu semeei ali atrás, no item 3, quando comecei a falar do fato gerador no IOF câmbio. Quem eram as pessoas que realizam operações de câmbio tributáveis? Instituições financeiras, empresas de factoring e pessoas jurídicas. Lembra? Muito bem. Olha agora o que a lei estabelece, o decreto 6306, como responsabilidade tributária, repetindo aquela lógica. Então, esse dispositivo você lê conjuntamente com aquele que nós lemos anteriormente. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento. Número 1, as instituições financeiras que efetivarem as operações de crédito. Número 2, as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da linha B do inciso 1 do artigo 2º da Lei 9.532, tá? Muito bem. Eu aqui faço essa referência para você em seguida trazendo esse dispositivo, tá? Detalhe, tinha que ter uma abertura de parênteses aqui, perdão, tá? Um parênteses aberto aqui. A leitura do item 2 é: são responsáveis as empresas de factoring adquirentes do direito creditório nas hipóteses da linha B do inciso 1 do artigo 2º. Abre parênteses. Lei 9.532, que eu já vou citar para você. Vou explicar um pouquinho factoring enquanto adquirente do direito creditório. Você é um empresário e você, vou de modo bem simples, faz uma venda a prazo. Você faz uma venda a prazo, mas você gostaria de antecipar o recebimento desse recurso. Você pode ir até uma empresa de factoring e sofrer um deságio. Claro, você vai ter uma relação com essa empresa, você vai ter um cadastro, você vai ser um cliente dessa empresa e você vai levar este título para desconto e você vai sofrer um deságio. Por exemplo, você iria receber um determinado crédito de uma venda que você fez daqui a 6 meses, R$100 mil, mas você está disposto a aceitar um deságio de 9%, 8%, 10% para antecipar esse recurso à vista. Então, esses R$100 mil que você tinha, você aceita que ele se transforme em 90, mas você recebe à vista. A empresa de factoring tem interesse em adquirir o seu direito creditório, tá? Quando você realiza esse tipo de operação, alienando para uma empresa de factoring o seu direito creditório, você está realizando uma operação de crédito, tá bem? Muito bem. E ainda a pessoa jurídica que conceder crédito também é responsável. Então, responsável a instituição financeira, a empresa de factoring ou a PJ que conceder o crédito. Vamos ver esse artigo 58? Olha só. A pessoa física ou jurídica que alienar a empresa que exercer as atividades relacionadas na Lei 9249, empresas de factoring, que alienar direitos creditórios resultantes de venda a prazo, sujeita-se à incidência do IOF, às mesmas alíquotas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo praticado pelas instituições financeiras. Pegou? Então, esta lei especifica que as empresas de factoring, para efeitos de recolhimento do IOF, estão, digamos assim, equiparadas às instituições financeiras. Pegou? Vamos lá. Ainda sobre a responsabilidade. Pensa comigo.
você precisava fazer uma operação de câmbio, trocar moeda, e você vai até uma instituição autorizada e realiza essa operação de câmbio. Quem é o contribuinte do IOF? Nos termos do Código Tributário, é quem a lei dispuser. Mas eu estou te antecipando que a lei dispõe que é o próprio, a pessoa que vai até a casa de câmbio para fazer a operação. Então, é o particular que vai lá promover esta troca de moeda, este câmbio. Tudo bem. Ainda, você é o empresário do exemplo que eu acabei de dar. Você fez uma venda a crédito, mas você quer alienar os seus direitos creditórios, sofrendo um deságio, né, porque você precisa desse dinheiro antecipado, você tem esse interesse em receber o dinheiro antecipado. Pergunto, quem é o contribuinte? Você, o empresário que foi até uma empresa de factoring e apresentou um direito creditório para a alienação. Depois, daqui a 6 meses, a empresa de factoring vai receber este crédito do devedor original. Ok. Pergunto, quem é o contribuinte nesta relação que você faz com a factory? Quem é o contribuinte do IOF? Você, empresário. Além disso, você tem um veículo e quer fazer seguro. E você vai lá com o seu veículo numa seguradora e contrata o seguro, emite a apólice, paga o prêmio. Pergunto, quem é o contribuinte do IOF nesta relação? Você, o dono do veículo que foi lá contratar o seguro. Porém, eu quero que você lembre que as pessoas jurídicas que se relacionaram com você na operação de câmbio, na operação de crédito, na operação de seguro, etc., figuram como responsáveis tributárias. Já vimos aqui, são responsáveis a instituição financeira, a empresa de factoring, etc. Agora, olha só, esse artigo 58 tem um parágrafo primeiro que diz: o responsável pela cobrança e recolhimento do IOF é a empresa de factoring. Vou mais além. Olha o que diz a Lei 8894, artigo 6º. São contribuintes do IOF incidentes nas operações de câmbio os compradores ou vendedores de moeda. Tá? E aqui tem aquela caráter dúplice, né? Transferência para o exterior ou do exterior. Compradores para o exterior, vendedores do exterior, ok. Agora, olha o que me interessava aqui, parágrafo único. As instituições autorizadas a operar em câmbio são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do tributo. Então, a figura da responsabilidade tributária aparecendo expressamente aqui. Mais do que isso, o próprio 6306 repete este vocabulário. Olha só, são contribuintes do IOF os compradores ou vendedores de moeda estrangeira nas operações referentes a transferências para ou do exterior, respectivamente. E quanto às seguradoras? Já expliquei, agora apresento. Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas seguradas. Você, dono do veículo que foi lá contratar a cobertura securitária. Mas o responsável pelo recolhimento do IOF nessa operação é quem? Artigo 20. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as seguradoras ou as instituições financeiras a quem estas encarregarem da cobrança do prêmio. Pegou? Legal, né? Muito bem. Ele vai se delineando esse tributo a partir da análise do fato gerador, do aspecto temporal, do contribuinte, ou, vou chamar aqui em sentido amplo, do sujeito passivo, quem é o contribuinte e quem é o responsável. Então, você percebe o que nós trabalhamos até aqui dentro do IOF? Sempre com 4 desdobramentos. Nós trabalhamos o fato gerador, qual é a operação que atrai a incidência do IOF, crédito, câmbio, seguro e títulos. Crédito tem os seus desdobramentos, títulos também têm os seus desdobramentos. Câmbio e seguro é mais telegráfico. Vimos ainda quando ocorre o fato gerador, aspecto temporal. Vimos ainda o elemento subjetivo, o sujeito passivo, figura do contribuinte e figura do responsável tributário. Então, é o que nós vimos até aqui. Nós vamos agora para um próximo item, até já me perdi na conta, me perdoe, eu acho que é o item 6, aspecto quantitativo.
vamos falar um pouco sobre a base de cálculo do tributo e, em seguida, algumas referências pontuais sobre a alíquota. Muito bem, retorno para falar um pouco da base de cálculo.